Glória a Deus. Bom dia, Espírito Santo. Louvado seja o teu nome, Senhor, por mais um dia, mais esta oportunidade. Gratidão a ti, Pai, por esta oportunidade de estar mais um dia, mais uma manhã, entrando na tua santa e poderosa presença, para juntos meditarmos na tua palavra, Senhor. E é motivo de agradecer ao Senhor, pois nós deitamos, dormimos, acordamos, estamos de pé para meditar na tua palavra, para ouvir o que o Senhor tem para falar conosco através da tua palavra. É motivo de agradecer a ti. Obrigado por este novo dia, esta nova oportunidade, e vamos consagrar todo o nosso ser a ti, ó Pai. Consagro a minha vida, a minha família, meu trabalho, todos que são ouvintes, que ouvem a tua palavra através da minha vida, através desse pão diário, eu consagro todos a ti, Pai. Todos que vão ouvir esta palavra hoje, a família de cada um, que o Senhor possa estar entrando nos lares com salvação, libertação, porque a tua palavra liberta, aleluia, a tua palavra é viva, eficaz, nos ensina como andar na tua presença, Pai. Te agradeço por tudo, em nome de Jesus. Amém, graças a Deus. Hoje, amados, o nosso pãozinho diário está no livro de 1 Crônicas, capítulo 29, e os versículos estão do 14 ao 20, que nos fala, acerca do cântico de louvor de Davi, Então, esta palavra é um cântico de louvor que Davi estava ali exaltando ao Senhor, reconhecendo a grandeza de Deus. Amém? E nos fala assim: porque quem sou eu e quem é o meu povo para que pudéssemos oferecer voluntariamente coisas semelhantes? Porque tudo vem de ti e do que é teu te damos. Porque somos estrangeiros diante de ti e peregrinos como todos os nossos pais. Como a sombra são os nossos dias sobre a terra, e sem ti não há outra esperança. Senhor nosso Deus, toda esta abundância que preparamos para te edificar uma casa ao teu santo nome, vem da tua mão e é toda tua. E bem sei eu, Deus meu, que tu provas os corações e que da sinceridade te agradas. Eu também, na sinceridade do meu coração, voluntariamente dei todas estas coisas, e agora vi com alegria que o teu povo, que se acha aqui, voluntariamente te deu. Senhor Deus de Abraão, Isaque, Israel, nossos pais, conserva isto para sempre no intento dos pensamentos do coração de teu povo e encaminha o seu coração para ti. E a Salomão, meu filho, dá um coração perfeito para guardar os teus mandamentos, os teus testemunhos, os teus estatutos, para fazer tudo e para edificar este palácio que tenho preparado. Então disse Davi a toda a congregação: agora louvai ao Senhor vosso Deus. Então toda a congregação louvou ao Senhor, Deus de seus pais, inclinaram-se e prostraram-se perante o Senhor e o rei. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então, Davi estava aqui exaltando ao Senhor, dando a ele toda a honra, toda a glória devida, aleluia, porque mesmo que nós não exaltamos, ele é glorioso, mas o Senhor se agrada, daquele que é adorador, que reconhece, que tudo que tem e tudo que faz é vindo de Deus. Se nós temos, com que construir uma casa, com que
comprar uma casa, se nós temos com que, né, comprar comida, vestes, calçados, é porque Ele nos deu, né, Ele que nos concedeu, né, Ele que nos abriu uma porta, tudo vem dele. Então, Davi estava aqui reconhecendo a grandeza de Deus, adorando ao Senhor. Agora, ele diz que ele estava ali preparando, né, uma casa para adoração ao Senhor, né, um templo para adorar o Senhor juntamente com o povo. Mas ele estava reconhecendo que se ele podia estar fazendo aquilo, foi porque Deus concedeu a ele, né? Foi Deus que deu tudo. Agora ele estava ali, né, construindo para, né, um motivo de adoração, uma forma de adoração a Deus, né? Quando nós devolvemos a nossa oferta, o nosso dízimo, é porque nós estamos falando o que para Deus? Nós estamos te agradecendo, te adorando pelo Senhor ter aberto uma porta de emprego, né? E agora eu estou aqui oferecendo, né? Dando de volta aquilo que não é meu, que é teu, né? E Deus, Ele não é egoísta. Ele não quer que nós damos tudo para a obra dele e ficamos sem nada, na necessidade, não. Mas é uma forma de nós dar o nosso dízimo, né? E a oferta, a gente fala nosso porque é uma forma de falar, mas na verdade não é nosso, é do Senhor, porque é uma forma de nós dizer para Deus, eu estou aqui, né, grata ao Senhor pelo Senhor ter aberto essa porta de emprego, e eu estou aqui devolvendo, né, o dízimo para manutenção, né, da obra do Senhor, para manter a obra do Senhor de pé, porque o templo ele fica de pé se nós, né, contribuir para que ele fique de pé, né? Porque se você construir uma casa e você não der manutenção, o que acontece? Uma hora, chega um tempo que essa casa fica toda danificada, né? Ela precisa ter, né, sempre, principalmente assim, final de ano, as pessoas gostam, né, de renovar, de fazer algo dentro da sua casa, algo que está pendente, né? E Deus concedeu, né, o salário, o 13º. Agora eu vou comprar um móvel para minha casa, vou comprar uma roupa bonita, mas que seja tudo para adorar o Senhor, né? Uma forma de adorar o Senhor. Nós temos que nos preparar, né, se arrumar, ficar bonito, tudo para a glória de Deus, né? Por quê? Porque Deus me concede, Deus nos concede tudo, né? Então, era a forma de Davi adorar o Senhor, né? Ele começa exaltando ao Senhor, ele disse, porque quem sou eu, né? Quem sou eu se Deus não for, né? Se não for por Deus, quem somos nós? Nada, né? Apenas pó e cinza, né? Mas Deus é quem nos concede, né? Estar de pé, sair para trabalhar, né? Eu me lembro que há mais de 3 anos atrás eu estava pedindo uma porta de emprego para Deus. Eu sempre trabalhei, né? Cheguei aqui em São Paulo, graças a Deus, nunca fiquei parada. Sempre Deus me abre uma porta. Mas eu queria um registro. Eu gosto, né? O povo fala, ganha pouco, ganha menos. Mas é de mim, eu gosto de ter, né, me assegurar sobre isso. Eu gosto de trabalhar registrado, não importa nem que seja. Eu gosto de trabalhar, né? A menos que não seja algo que eu não sei fazer, né? Mas aquilo que eu sei fazer, eu não tenho vergonha de trabalhar. Eu posso ter vergonha eu tenho que ter vergonha de ficar pedindo, roubando. Aí sim, é motivo de vergonha. Mas de a gente ter um trabalho digno, um salário, não, isso não é vergonhoso. E eu queria, né, um registro na minha carteira. E eu estava sem trabalhar na quarta-feira. E às quarta-feiras eu comecei a ir para o círculo de oração. Falei, né, no dia que eu não trabalho na quinta, eu vou para a tarde de bênção. No dia que eu não trabalho na quarta, não trabalhava quarta, eu iria para o ciclo de oração. E teve uma quarta que a dirigente do ciclo de oração, né, aqui é a líder do ciclo de oração, ela estava ministrando, e ela ministrando porta de emprego. Olha, ela falou várias vezes, Deus está abrindo porta, e eu só com a mão, amém.
Amém. Só pegando, né? E uma colega minha tinha posto um currículo, né? Deu um currículo meu para um colega dela. E justamente aonde ele trabalha é onde meu patrão almoça, né? Um restaurante de um amigo dele. E ele chegou procurando alguém para trabalhar. Se alguém não sabia, e ele falou: eu tenho um currículo aqui. Diz que meu currículo já estava todo riscado lá com versículos bíblicos que ele, né, estava anotando no meu currículo, né? Então, nada em vão. Foi riscado, mas, né, o importante é que meu currículo chegou e caiu na mão certa. Ele pegou meu currículo no mesmo dia, chegou em casa, me ligou, eu estava de volta, porque do ciclo de oração eu já fui fazer uma visita, né, 2 visitas, fui, né, na mesma pessoa, mas a gente foi na casa dela, né, voltamos para a loja, orei na loja dela, né, fizemos oração lá, né, então eu abençoei e fui abençoada, né, e meu telefone tocou antes que eu chegasse em casa. Quando eu cheguei aqui, já foi me preparando para voltar para fazer entrevista de emprego, que para a honra e glória do Senhor, estou até os dias de hoje, vou estar até o dia que Deus me permitir. Mas uma coisa eu falo para vocês, né, de experiência própria. Deus abriu uma porta de emprego, você pediu, Deus abriu, seja fiel no pouco, porque no muito Deus te colocará. Aleluia! Seja dizimista fiel na casa do Senhor. Não importe, não fique preocupado para onde o teu dízimo está indo. Se preocupe em adorar a Deus com aquilo que Deus te deu, né? Você está devolvendo em forma de adoração a Ele. Se preocupe em adorar a Deus, não com o que alguém vai fazer com seu, né? Com aquilo que não é seu, né? Se você der uma coisa para uma pessoa, você deu. Eu sou assim. Se eu der algo para uma pessoa, é dela, ela vai fazer o que ela quiser. Se depois ela quiser se desfazer, recebeu, mas ela sentiu de Deus de abençoar outra pessoa com aquilo que eu dei, amém. Se eu dei, está dado, né? Então, assim é o dízimo. Se você devolveu, né, o dízimo na casa do Senhor, não fique preocupado que alguém vai fazer errado. É com Ele e Deus. Não se preocupe. As bênçãos do Senhor, né, vêm sobre ti. Tem um versículo que fala assim: ser fiel no pouco e no muito te colocarei. Então seja fiel nos dízimos, nas ofertas, né? E Deus vai te colocar. Porque Deus sabe, desde quando eu me converti ao Senhor, antes mesmo de eu ser batizada, né? Eu vim me batizar 10 anos depois, né? Depois que eu aceitei Jesus, vim me batizar 10 anos depois. E eu sempre, se eu pegava R$1, eu dizimava na casa do Senhor. E Deus nunca me deixou faltar. Embora, né, já ouvi palavras que eu iria passar fome, mas eu me apego na palavra do Senhor. O salmista Davi, né, que era um adorador por excelência, ele falou nos Salmos, deixou escrito nos Salmos: fui moço e agora sou velho, mas nunca vi uma descendência, nem um justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Então, eu me apego na palavra, eu me apeguei nesta palavra e Deus nunca me deixou desamparada, nem a minha descendência, que são meus filhos, né, a passar fome, porque eu confio no Senhor e na força do seu poder, né? Então, eu gosto de falar das minhas experiências, porque é bom quando você fala de você mesmo, que você fala com convicção, né? Eu não gosto de ficar assim, eu gosto de dar testemunho de alguém, sim, mas um testemunho que eu também participei daquele testemunho, né? É verídico, né? Você contar as bênçãos dos outros? Vamos contar a nossa. Peça a Deus. Se você não tem bênção para contar, peça para Deus que te abençoe para que você venha contar as bênçãos, né? E as nossas bênçãos, né, é para edificação de outras vidas também. É bom dar testemunho. Aleluia. E eu tenho tanto testemunho, tenho tanta experiência nesta caminhada com Deus, né, que se eu for contar, dá para escrever um livro, né? Nesses poucos anos
com a experiência de experiência com Deus, né? E o salmista Davi era um adorador por excelência. E ele adorava Deus com louvores, com a fidelidade dele, né? E ele está falando acerca de um templo, né, que ele ia fazer. Ele diz: Senhor nosso Deus, toda esta abundância que preparamos para te edificar uma casa ao teu santo nome, vem da tua mão e é toda tua, né? Então, eles estavam ali preparando uma casa para edificação, né? Para edificar o povo, para glorificar o Senhor, o povo glorificar ao Senhor, mas ele estava declarando que foi Deus que deu, tudo vem de ti e tudo vai para ti. Aleluia, Deus nos dá e nós também damos a Ele, em forma de adoração a Ele. Aleluia, e ele ainda estava agradecendo a Deus, exaltando ao Senhor, né, por Deus ter abençoado o filho dele, Salomão, porque nós sabemos que Salomão foi um homem, né, também que Deus deu tanta sabedoria e riqueza, né? Deus deu riqueza para Salomão. Por quê? Porque Salomão não foi egoísta. Quando Deus colocou ele à frente do povo para liderar o povo, Deus disse: você pode pedir o que você quiser, Salomão, que eu te dou. Ele poderia ter pedido tantas outras coisas, porque se Deus falou, me peça, ele ia dar, né? Se ele prometeu que ia dar, ele dava. Mas ele olhou assim para o povo, ele sabe que o povo dá trabalho, né? Quem é pastor, quem é um líder espiritual do povo, sabe como é difícil, né? Estar à frente de um trabalho. Eu não sou, mas eu sei que é, porque eu sou pessoa, eu sou gente, né? Eu sou ser humano e sei que nós damos trabalho uns aos outros, né? Nós somos terríveis, só Deus nas nossas causas, né? Mas que Deus vinha dar, como Ele deu sabedoria para Salomão e deu riqueza, que Ele venha te dar também, porque a riqueza é muito bom, mas a sabedoria vem na frente, ela é melhor, porque riqueza sem sabedoria não é nada, né? Na mão do tolo a riqueza é nada. Então que Salomão pediu sabedoria e Deus, juntamente com a sabedoria, deu a riqueza para Salomão. E Davi estava reconhecendo e exaltando ao Senhor por isso, porque ele disse, né? E a Salomão, meu filho, dá um coração perfeito para agradar os teus mandamentos, né? Guardar os teus mandamentos, os teus testemunhos, os teus estatutos, para fazer tudo e para edificar este palácio que tenho preparado, né? Então a riqueza que Deus deu para Salomão, ele estava preparando o palácio, porque, né, naquela época foi construído o templo de Salomão, né? Então era muito dinheiro que tinha que ter para construir um templo, né? E foi Deus que deu. Como foi que Deus deu? Quando Deus quer dar, Ele dá. Ele cria meio, cria situação, Ele prepara pessoas para nos dar, né? Porque Jó adquiriu riqueza, foi como? Ele começou, né? Deus usou pessoas para dar, um dava um pingente, outro dava um animal, outro dava uma coisa, e ali Deus fez prosperar o negócio e cresceu. Aleluia. Olha, se você estiver com a visão espiritual, né, ouvindo esta palavra hoje, você vai pegando a chave aí, vai pegando, né, e vai sendo abençoado, né? Aquele pouco que está na tua mão, Deus vai fazer prosperar. Ele vai te dar sabedoria para você fazer render este negócio. Aleluia. As bênçãos do Senhor que enriquece e não acrescenta dores está sobre as nossas vidas. Aleluia. Vamos tomar posse da palavra, porque Salomão, Deus deu riqueza, deu sabedoria e riqueza. Aleluia. Então receba neste dia, né, a sabedoria que vem do alto, a riqueza, porque ser rico não é pecado. Aleluia. Pecado é usar, né, dos bens que tem para fazer mal aos outros, para querer humilhar as pessoas, para não adorar a Deus. Isso é pecado, para usar com orgias. Mas quando é uma riqueza para exaltar e adorar o Senhor com as bênçãos, com os bens, se Deus não quisesse que nós tivéssemos nada, Ele não mandava ninguém ser dizimista, né? Não adorar Ele com os dízimos e as ofertas. Tem pessoas que desfazem, né? Não tenho nada contra quem não acredita. Eu creio sim,
né? Sou dizimista e não me arrependo nunca de ser. Quero sempre ter mais para o dízimo aumentar. Sempre eu peço, Senhor, aumente minha renda e o dízimo vai aumentar, né? Quanto mais a renda aumenta, o dízimo também aumenta, né? Então, vamos ser fiel, né, para a obra de Deus, para a glória do nome dele também. Amém? Tem uma meditação que fala assim: no seu cântico de adoração, né? A meditação ela tem por título gratidão. Por quê? Porque o salmista era grato a Deus, ele agradecia a Deus a todo tempo, né? Com a sua voluntariedade. Ele agradecia a Deus em tudo, né? Então vamos ser gratos a Deus com a nossa vida, né? Que a nossa vida seja para gratidão, para louvor a Deus e a gratidão. Aleluia, vamos agradecer ao Senhor. Gratidão. No seu cântico de adoração e louvor, Davi exalta humildemente a magnificência, o poder e a majestade do seu Deus. A verdadeira adoração envolve o reconhecimento da grandeza, da bondade e da generosidade de Deus, bem como o reconhecimento de nossa indignidade e capacidade de darmos a Ele os nossos recursos, a menos que Ele nos tenha dado primeiro, né? Então, nós damos os nossos recursos para Deus, por quê? Porque Ele nos deu primeiro, né? Ele nos amou primeiro, por isso que nós amamos Ele. Nós amamos a Deus porque Ele nos amou primeiro, aleluia. E nós damos a Ele alguma coisa para a obra dele, e Ele não, que Ele não precisa, né? Mas assim, a gente fala para Deus porque Ele recebe, né? Como Ele recebeu a oferta de Caim, né? Foi uma oferta de coração, de gratidão, Ele ofereceu. E assim nós também oferecemos, né? Eu já fiz propósito com Deus, que Deus me honrou assim, ó, rapidão, né? Eu me lembro que quando eu pus a minha casa à venda, já tinha uns 3 anos, né? Com a placa, colocou placa na rua principal, coloquei placa na casa e anunciava e nada. E um dia eu estava com o envelope do dízimo, que eu gosto sempre de devolver o dízimo, só não devolvo no dia quando eu não recebi ainda. Às vezes a calha de a ceia cair que eu não recebi ainda, né? Porque a empresa tem até 10 dias úteis para até 10 dias para nos devolver, né, nos pagar o nosso salário. E quando, às vezes acontece de eu pegar dia 10, e eu ia com dízimo na mão. O pastor chamou a gente para ir na frente para receber uma oração. E eu fui, mas eu fui envolvida com a presença tão maravilhosa assim de Deus. Eu peguei o envelope na mão e fui assim. Mas eu fui flutuando, foi o Espírito Santo que me levou aquele dia. E na hora Ele colocou na minha mente: faça um propósito pela sua casa. E eu fiz o propósito, lancei diante de Deus, só em pensamento. Lancei o propósito e fiz a promessa, porque promete e cumpre, viu? Porque a palavra do Senhor diz que é melhor que você não vote do que votar e não cumprir. É bem pior. Então, se você vai prometer algo, votou, cumpra com o seu voto, né? Para que Deus venha te abençoar e te honrar. E eu fiz o voto. Isso no mês de outubro. Quando foi no mês de março. Foi mês de março. Início, né, já meado de março. Apareceu a compradora. Essa compradora já era a terceira vez já que estava olhando, querendo a casa. Eu tinha posto ela num grupo lá da cidade, né? Eu morava em Lauro de Freitas e eu tinha colocado a casa num grupo né, que é da cidade mesmo, um grupão, né? Onde pessoas põem coisas para vender, né? Seja qualquer item. Eles põem ali, anunciam naquele grupo. E eu pus no anúncio, através de uns amigos, né? E a casa foi para esse anúncio. E calhou dessa pessoa ver de novo a casa ali. E ela me procurou. Eu deixei o número do meu telefone e ela me procurou. Então já era a terceira vez que ela estava se interessando pela casa. E ali, quando ela me procurou, a gente já fechou o negócio no mesmo dia.
Para a glória de Deus, menos de um mês eu já estava indo lá fechar negócio. Então, eu digo que foi de mim? Não. Foi mérito porque eu pus lá no grupo? Ajudou. Mas porque Deus direcionou. Foi a mão de Deus. Porque Deus fez com que a pessoa visse novamente aquela casa. Ela já tinha olhado pela segunda vez e tinha gostado. E ela pela terceira vez estava ali de novo. Foi a mão de Deus. E Deus tinha me levado lá no mês de janeiro, depois de quase 7 anos sem ir lá. Deus me levou e Deus me usou ali tremendamente na minha própria casa para poder desfazer o laço que estava preparado ali, porque era de ordem espiritual. Então, se é de ordem espiritual, só Deus pode resolver. E como Deus pode resolver? Nós, adorando a Ele, pedindo a Ele, clamando a Ele, fazendo os nossos propósitos diante dEle. Não é pecado você, fazer o seu propósito e cumprir, não. É fé. A fé, como foi ontem o Pão Diário que falou que a fé é o firme fundamento das coisas que se espera e das que não se vê. Nós não estamos vendo, mas estamos crendo. Se você fez um propósito diante de Deus, é porque você crê, Então, sem fé é impossível agradar a Deus. E se você fez um propósito, você dá seu dízimo, dá oferta, você faz seus propósitos, é porque você crê, No seu cântico, Davi reconheceu que todas as ofertas que ele e o povo estava dedicando ao Senhor naquele dia tinha vindo das mãos de Deus. Estas palavras de Davi nos lembram de que é importante reconhecer que, quando dizimamos e ofertamos, apenas devolvemos ao Senhor parte daquilo que Ele mesmo nos deu. Olha aí. Como reconhecimento de sua generosidade para conosco, Então, nós estamos reconhecendo a generosidade e a bondade de Deus sobre nós. Nossos dízimos e ofertas são a materialização de nossa gratidão a Deus por tudo o que Ele nos tem dado: vida, saúde, trabalho, alimentos, bens materiais, família e, sobretudo, a graça salvadora de Deus em Cristo Jesus, Então, acima de tudo, a graça, essa graça que é de graça, a graça que é de graça, A graça é de Deus. Ele nos deu o Espírito Santo, que é a graça de Deus sobre nós. São motivos mais do que suficientes para sermos gratos ao Senhor. Então, nós temos 1001 motivos, Motivos que são suficientes para nós agradecermos ao Senhor, Por isso que eu gosto de sempre começar o Pão Diário agradecendo. Eu gosto de agradecer. Obrigado, Senhor, pelas minhas vestes, pelo alimento, Eu não tenho tudo o que eu quero, mas eu tenho tudo, o suficiente para sobreviver sobre a terra. Então, é motivo de eu agradecer ao Senhor. Se eu estou viva, é porque o Senhor me concede o dom da vida, o ar que eu respiro. É motivo de eu agradecer por eu estar aqui podendo falar, Quando nós agradecemos ao Senhor, gratidão, Deus, Ele vê o nosso coração grato, E vem e nos derrama sobre nós bênçãos sem medidas. Amém? A história de hoje tem por título: Quem sou eu? Quem sou eu, Quando chegou a hora de dar recursos para a construção de um templo para Deus, Davi teve uma resposta semelhante: quem sou eu? E quem é meu povo para que pudéssemos te dar alguma coisa? Por isso que ele disse: quem sou eu? Quem é meu povo? Quem somos nós para dar alguma coisa? Se não for de Deus, se não for vindo de Deus. Se nós temos para dar, porque Deus nos deu. Esse é o reconhecimento. Tudo o que temos vem de ti. A generosidade de Davi expressa a sua gratidão a Deus por ele envolver-se em sua vida
e na do povo de Israel. Sua resposta demonstra humildade e o reconhecimento da sua bondade em relação aos estrangeiros e peregrinos. Nossa doação para a obra de Deus em tempo, talento ou dinheiro reflete nossa gratidão ao Pai que nos proveu desde o início. Tudo o que temos vem da sua mão. Em resposta, podemos doar gratos a Ele. Louvado seja Deus. Então, nós podemos doar, né, o que vem de Deus e agradecendo. Temos que agradecer a Deus, né? Quando nós damos, é motivo, né, que nós já estamos agradecendo ao Senhor e adorando a Ele, né? Olha as perguntas de hoje para nós. Deus se envolve em sua vida? Deus se envolve em sua vida? Na minha, sim. Eu já estou respondendo. Na minha, sim. Ele se envolve em tudo, né? Como você pode ser doador em suas ações? Como é que você pode ser doador, né? Com suas ações, né? Agir. Como é? Cada um responda. E veja como é que pode, né, ser um doador através das suas ações. Oremos. Querido Pai, por favor, ajuda-nos a responder ao teu amor e cuidado com generosidade. Que nós venhamos responder, aleluia, ao amor de Deus, né? E cuidado com generosidade. Amém? Que Deus nos abençoe, que Ele nos guarde, que Ele faça resplandecer o rosto dele sobre nós e nos traga verdadeira paz. Amém? Que nós venhamos ser adoradores por excelência. Que Deus te guarde.